Domingo passado nós começamos a considerar alguns pontos. Na verdade, considerei apenas o primeiro ponto sobre essa questão de risco de fé, e dissemos que para onde Deus nos guia, Ele provê. Podemos ficar tranquilos, descansados, porque se estamos a seguir a direção de Deus, para onde Deus nos guia, Ele provê, como proveu para Abraão, Ele também provê para onde nos guia. Hoje eu vou falar de 3 pontos. Seria, no caso, o segundo ponto: quando Deus parece atrasar-se, Ele sabe melhor do que ninguém. Irmãos, o tempo de Deus é o tempo exato. Se alguma vez estiveres na sala de espera de Deus, e às vezes Deus nos coloca lá na sala de espera para exercitar a nossa paciência, estamos lá na sala de espera a aguardar uma resposta, a esperar por uma mudança de situação, a esperar um milagre, parece que está a demorar. O que tens que fazer é parar e pensar que Deus sabe mais que tu. Deus mede perfeitamente o tempo, e o tempo de Deus é preciso, é exato. Ele nunca se atrasa e nunca se adianta. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Tudo tem um tempo, um momento específico para acontecer. O fato, irmãos, é que Deus nunca chega tarde e também nunca tem pressa, e tens que confiar nele quando algo aparentemente se atrasa em tua vida, naquilo que estás a esperar. Irmãos, eu vivi 16 anos no campo missionário lá no Peru. Eu tive que aprender a esperar o tempo de Deus. Às vezes eu tinha uma necessidade ou tinha uma ideia de um projeto e eu queria começar logo, mas Deus dizia: espera, ainda não chegou a hora, ainda não é o momento. É um versículo que muito me ensinou nessa questão de esperar. Está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A visão virá, ainda que se demore. Espere, porque ela certamente virá e não se atrasará, porque o tempo de Deus é preciso. Vejamos, irmãos, o caso de Abraão. Quando Isaac perguntou ao pai pelo animal, os dois iam subir o monte para o sacrifício. Falei sobre isso domingo passado. Isaac perguntou ao pai: pai, cadê o animal para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Isaac não sabia que o sacrifício era ele. Mas Abraão disse: Deus proverá. Mas Deus não proveu naquela mesma hora. Abraão teve que caminhar até o pé do monte, depois teve que subir o monte, numa verdadeira via dolorosa. E eu imagino como deveria estar o coração daquele pai, que no seu pensamento estava a levar o seu filho para ser sacrificado, porque Deus pediu. Ele subia o monte e nada acontecia. Aproximava-se do lugar do sacrifício e nada de Deus prover. Mas no momento preciso, no momento exato em que Abraão ia sacrificar Isaque, Deus proveu o animal para o sacrifício. Devemos confiar que Ele sabe melhor do que nós, Ele tem planos melhores do que os nossos, que Ele está no controle de tudo, mesmo quando parece
Deus nunca se atrasa. Espera. O terceiro ponto que eu quero considerar com os irmãos sobre essa questão de riscos de fé é que o que damos a Ele, Ele multiplica. O que damos ao Senhor, Ele multiplica. Porque Ele é um Deus multiplicador. Se dás teu tempo para Deus, Ele multiplica. Se dás teu dinheiro a Deus, Ele multiplica. Se dás teu talento a Deus, Ele multiplica. Seja o que for que entregas a Deus, Ele multiplica. Porque Ele é Deus multiplicador. Deus multiplica qualquer porção que lhe dás. Veja a história da viúva de Serepta, eu já contei aqui, vou contar de novo. Na época da viúva havia grande fome na terra, fazia tempo que não chovia, e essa viúva era muito pobre, ela tinha um filho, e tudo que ela tinha para se alimentar era um punhado de farinha, um pouco de azeite, e ela ia fazer apenas um pão, com o qual se alimentariam ela e o filho, e depois esperariam pela morte. Mas Deus mandou exatamente essa viúva alimentar o profeta Elias. E o profeta de Deus disse então à viúva: faz primeiro para mim. Que maldade, né, irmãos? Que exploração de viúva, né? Que pedido absurdo. Ela mal tinha para alimentar a si mesma e ao filho, e Deus mandou alimentar primeiro o profeta. Se fosse algumas viúvas que eu conheço, claro, nenhumas aqui da igreja, né? Mas teria xingado o profeta. Teria xingado o profeta. Mas essa aqui não. Ela obedeceu e fez o pão para o profeta. E qual foi o final da história? Diz a história que Deus multiplicou a farinha e o azeite, e eles puderam comer por muitos e muitos dias, a viúva, o filho e o profeta, porque Deus multiplicou o que a viúva deu. Então não tenha medo ou receio de assumir riscos de fé. Se esse risco significa dar a Deus o que Ele te pede, entrega ao Senhor, porque Deus multiplica tudo que nós damos a Ele. Quarto ponto que eu quero considerar é que o que Deus começa, Ele termina. O que Deus começa, Ele termina. Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão, de dar-lhe um filho e fazer dele uma grande nação. Então Deus não deixa nada no meio do caminho. E nesse ponto eu quero que pensemos na experiência da nossa igreja. 72 anos tem a PIB de Setúbal. Certamente durante todos esses anos a igreja assumiu alguns riscos de fé para que chegasse até onde chegou. Mas nós, irmãos, não devemos esquecer-nos de que se chegamos até aqui, devemos ao fato de ter sido Deus quem começou essa obra. Não foi obra humana. Deus começou essa boa obra e com certeza Ele usou em cada etapa do desenvolvimento dessa igreja pessoas que não tiveram medo de assumir risco de fé. Eu não conheço toda a história da igreja, mas não tenho nenhuma dúvida de que no histórico dessa igreja há muitas histórias de risco de fé. Porque é desse modo, irmãos, que Deus trabalha para fazer coisas extraordinárias nesse mundo, através de pessoas que estão dispostas a assumirem risco de fé. Outra coisa que podemos ter certeza é que Deus não terminou o seu trabalho na igreja. Deus ainda tem muita coisa para fazer, porque Deus não é um Deus estático, Ele é um Deus dinâmico. Ele quer que a igreja continue em movimento progressivo, que continue a avançar. Ele deseja conduzir-nos a voos mais altos.
O nome da creche, da Shalom, Voar Mais Alto, deve ser o nosso lema também, irmãos, voar mais alto. Porque Deus quer conduzir-nos a voos mais altos. Porque toda boa obra que Ele começa, Ele continua a avançar com ela até que termine completamente. E Deus ainda não terminou conosco. O fato de estarmos aqui é porque Deus não terminou conosco, senão já estaríamos no céu, acabou. Se ainda estamos aqui na terra, é porque Deus tem mais coisas para fazer no meio de nós e através de nós. Observe, irmãos, o que Paulo diz em Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E se aplicamos essa verdade à nossa igreja, o que Paulo está a dizer é que o Deus, aquele que começou essa boa obra aqui, continuará a trabalhar em nós e através de nós. Deus continuará a trabalhar em nós, a fazer a sua vontade em nós, para que sejamos uma igreja cada vez maior, melhor e mais frutífera, até que Jesus venha. Essa é a promessa. Meus irmãos, devemos saber isso. Há muitas coisas mais que Deus deseja fazer nesta igreja e através desta igreja. Mas para isso, precisa encontrar pessoas dispostas a assumirem riscos de fé. Porque sem risco, irmãos, nós não saímos do lugar. Queridos irmãos, estamos dispostos a assumir riscos de fé para fazermos a vontade e a obra de Deus? Vale a pena. Queres deixar um legado na história dessa igreja? Queres fazer parte do mover de Deus que está a fazer história no mundo? Assuma riscos de fé. Não perca essa oportunidade. Se estás acomodado na igreja, procure uma oportunidade de trabalho, procure um ministério, procure envolver-te num ministério, num serviço. Se não participas do sustento da igreja, passe a participar. Se não tens alegria em contribuir, ore a Deus para que lhe dê alegria. Mergulhe fundo nos sonhos de Deus para essa igreja, porque Deus deseja levar-nos a voos mais altos. Porque nosso Deus é grande e Ele pensa grande. Finalmente, irmãos, consideremos esses pontos. Por onde quer que Deus nos guia, Ele provê. Ele sempre vai prover para os desafios, para a obra, para a missão que Ele nos guia. Quando aparentemente retarda ou atrasa, Ele sabe o que é melhor. O que damos a Ele, Ele multiplica. Nunca daremos mais do que Ele tem para dar-nos. E o que Ele começa, Ele continua até terminar completamente. Amém? Que Deus nos ajude, nos motive, nos anime, nos encoraje a assumir riscos de fé, segundo a vontade do Senhor. Amém? Diga para Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de Ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé.
lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia.